Primeiro clássico do Vasco. O Fluminense não, já encarou o Botafogo, mas do Vasco sim, né, Pedrosa? Sim, acho até que o Vasco chega em um melhor momento do que o Fluminense, mesmo sem apresentar um grande futebol. Acho que o Vasco chega mais preparado. Cara, ele tem dado um pouco mais de mostras ao seu torcedor, que tem conseguido implantar o seu trabalho, do que o próprio Mano Menezes, que vem pressionado, apenas uma vitória em 7 jogos no Carioca. Eu considero que, inclusive, dentro desse Campeonato Carioca, se o Fluminense não vencer o Vasco e o Flamengo, ele está fora da semifinal, porque o Fluminense só chega a 19 pontos. E a régua de corte para a classificação é entre 20 e 21 pontos. Eu pensei que fosse humano, já ia falar. Não. O que eu estou falando é, a situação do Fluminense é muito mais precária do que a do Vasco da Gama. Então, acho que nesse momento o Vasco chega menos pressionado. Não, com certeza. Olha a tabela aqui. Exato. É que hoje o Flu é 10º, né? Deve repetir a escalação. É muito diferente a realidade matemática. E nessa repetição de escalação, eu acho que o Vasco está com uma situação um pouco mais entrosada, tá? Vale lembrar também que o Vasco, nos últimos jogos, venceu 3 partidas e acabou empatando com o Volta Redonda. Não jogou bem contra o Volta Redonda, mas fez boas partidas contra a Madureira e Portuguesa. Então, repetindo o time, a gente espera que o Vasco tenha um desempenho melhor contra o Fluminense, que é o primeiro realmente grande teste da temporada. E o Fluminense, o Vene, que já tem um treinador que está desde o ano passado, né? E é um treinador que está participando justamente desse processo que eu acabei de mencionar no Botafogo. Então não há, entre aspas, aquela desculpa que, não, ele não conhece o elenco. Pelo contrário, quem está saindo tem o aval dele, quem está chegando, obviamente, tem o aval dele. E eu falei isso aqui ontem, eu acho que esse laboratório que é o Campeonato Carioca está mostrando ao Fluminense que eles não começaram bem a temporada 2025. Isso quer dizer que tem que ligar o sinal de desespero? Não, obviamente não, mas tem que fazer algumas correções. E um clássico é extremamente importante para isso, porque se vencer um clássico, pronto, a gente sabe como é que muda o ambiente de um clube. Messi ou Cristiano Ronaldo? Porra, essa pergunta não deveria ser feita em 2025, né? Quem? Só tem uma pessoa que é campeã do mundo. Quem é? Lionel Messi. O melhor jogador da história. Pelé ou Cristiano Ronaldo? Eu vi na boa, que eu sabia que... Eu não gosto de comparações com jogadores que eu não vi jogar. Ah, para com isso, Felipe. Fala logo o Pelé, garoto. Eu tô respondendo sério, velho. Eu vi o Cristiano, pô. Sei. Já vão até... Aí viu o Cristiano e viu o Messi também, né? Não, eu falo isso, pô. Messi ou Cristiano Ronaldo? Vamos lá. Depois vamos lá. Eu quero melhor a opinião dele. ou maior? Tudo. Carioca do clássico amanhã contra o Fluminense, Rodrigo. Preparação intensa para o primeiro clássico do ano. O elenco do Vasco segue em preparação para encarar o Fluminense amanhã às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Nos treinos, Fábio Carille indicou que deve ter uma escalação parecida ao empate contra o Volta Redonda. A dúvida fica para a presença do zagueiro Maurício Lemos. O reforço ainda não foi relacionado e segue no trabalho de recondicionamento físico no clube. Mesmo vindo de uma partida com rendimento baixo, o Cruz Maltino segue como a única equipe invicta do estadual e pode ter mais uma chance de assumir a liderança no clássico contra o Tricolor. Fecho nessa história de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque o Rafa Marques também chega com informações do lado do Vasco da Gama, também nessa linha de mercado, né, Rafa? O que você me conta? É verdade, Mari, Bruno, companheiros, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center, o Vasco tem uma obsessão por um atacante de velocidade, porque aqueles que estão no elenco não se sabe quando poderão voltar a jogar. Quem tem uma perspectiva mais breve é o Adson, que deve voltar aos campos em 40 dias. Já o David, possivelmente, lá para maio, junho, a lesão dele foi mais séria. Em função disso, hoje o técnico Fábio Carille não dispõe de opções confiáveis para poder escalar dos lados, e o Vasco está buscando incessantemente um atacante de velocidade. Foram 6 tentativas até agora, todas frustradas, nenhuma das negociações avançou. Coelho, Wanderson, Lloyd Augusto, Ramon Sosa, o Brian Rodrigues e o último que foi tentado até aos 48 do segundo tempo, o atacante Bruma, ontem foi anunciado pelo Benfica como reforço encarnado para a sequência da temporada 24-25 no futebol português. Pesou nessa disputa o fato do jogador querer continuar disputando a Champions League e, obviamente, não deixar o seu país. Embora o Vasco tenha chegado a uma questão financeira semelhante àquela que o Benfica ofereceu, algo em torno de 6 milhões de euros. Os 5 jogadores que o Vasco contratou nessa janela de janeiro, eles vieram a custo zero. Então o clube guardou
entre aspas, esse dinheiro para poder ter a possibilidade de investir na chegada de um atacante. Mas todas as tentativas do Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do clube, não surtiram efeito prático, não tiveram solução de continuidade. O Vasco está muito firme no mercado em torno de um atacante lato. As inscrições, né, mediante o espaço pré-estabelecido na janela de transferências, vão até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até o final desse mês, o Vasco ainda pode tentar algum jogador que esteja atuando ou no Oriente Médio ou mesmo no futebol europeu, mas está cada dia mais difícil e essa é uma exigência feita pelo técnico Fábio Carille. Só para fechar essa participação, nesse momento o Vasco faz o último treino aqui no Rio, antes do clássico de amanhã contra o Fluminense em Brasília, viaja à tarde para a capital federal. Paulo Henrique era dúvida, ele sentiu um incômodo muscular depois do jogo do último fim de semana, mas a informação que eu tenho nesse momento é que ele está participando normalmente da atividade lá no CT Moacir Barbosa, então a tendência é que possa viajar e se manter no time para o jogo de amanhã, o clássico contra o Flu, meus amigos. Verdade. E saiu agora uma informação muito importante relacionado a um atacante que estaria em negociação com a equipe do Vasco da Gama. Segundo informações do Lucas Pedrosa, ele divulgou agora nas suas redes sociais sobre Girotti, atacante que atua no Talleres da Argentina, jogador que tem 25 anos de idade. A informação dele é a seguinte, ó: Girotti, Vasco nunca abriu conversas ou fez proposta pelo centroavante e nem vai. Informação bem clara aqui do Lucas Pedrosa sobre o Girotti, jogador que eu até falei com vocês diversas vezes que os números dele não eram lá essas coisas, né? Para vocês terem ideia, lógico, está tendo poucas oportunidades no Talleres. Alguns falam que ele não é tão bom jogador assim. Lógico, tem a margem de evolução, pode evoluir com o tempo e tudo mais. Mas olha só, tô aqui com os números do Girotti nesse momento. O Girotti, ele, nessa atual temporada, tem 2 partidas, né? Temporada 2025, tem 2 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Juntando a temporada 2023 e 2024, ele fez 27 partidas. E de 27 partidas fez apenas 5 gols, ou seja, números horrorosos. No River Plate, na sua passagem pelo River Plate, 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Então, por aí, você tira a conclusão que é um jogador que... Será que seria a melhor opção para o Vasco? Eu acho que não. Eu acho que longe disso, eu acho que não seria nem um pouco a melhor opção para a equipe do Vasco da Gama. Porque o Vasco precisa de um cara que esteja no mesmo nível do Verratti ou, né, não perca tanto de qualidade. E aí, essa que é a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Eu acho que, sinceramente, o Vasco precisa rever muito bem essa situação para ser um reserva do Verratti ou alguém para atuar do lado do Verratti, porque, cara, precisa urgentemente de reforço. O Bruma foi anunciado oficialmente pelo Benfica. E ontem teve a informação do canal Atenção Vascaínos, é a seguinte, ó. Segundo o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, o Vasco tem um atacante bastante avançado e com possibilidade de fechar essa semana. Pelo feeling dele, não é o Rony. E aí, se não é o Rony, a gente volta numa estaca zero para saber, para analisar quem é esse jogador. Né? O Rony é um nome que, querendo ou não, vale muito mais a pena que o Girotti, por exemplo. Né? Lógico, o Lucas Pedrosa acabou de atualizar que o Girotti não vai ser negociado, não vai ter nada de conversa com o Girotti e a equipe do Vasco. Mas e aí, se não for o Rony, quem vai ser essa opção? Muitos, inclusive, estão pedindo a demissão do Marcelo Santana, inclusive, né? Reclamando bastante que o Marcelo Santana não consegue fechar reforço, isso e aquilo. E eu concordo. São jogadores que, cara, com a quantidade de dinheiro que o Vasco ia desembolsar, de 6 a 7 milhões de dólares, de euro ali, que é muito parecido o valor, né? Mas, cara, sinceramente, se o Vasco não tomar consciência do que está acontecendo no mercado, de que as equipes estão se reforçando e o Vasco está ficando só com o que resta, digamos assim, o Vasco, sinceramente, vai ter problemas seríssimos. O Vasco não vai conseguir se reforçar da maneira que a torcida quer e necessita.
E até mesmo para cobrar o Fábio Carille ficaria bastante complicado de fazer a cobrança, porque sabe que no cara não tem em mãos o que ele precisa para desempenhar, né, fazer o time jogar o seu melhor futebol. E aí tem que ver agora, analisar o mercado, né, voltar a estaca zero, porque o Vasco já perdeu Coelho, Brian Rodrigues, Bruma, Wanderson a princípio. Então aí, se a gente for listar, tem vários jogadores aí, eu listei alguns, mas com certeza eu esqueci de algum nome, né? E aí o Vasco não consegue fechar com nenhuma negociação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!